Não, meus irmãos, nós não podemos olhar a frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem, como uma frase para acobertar um crime, uma frase para deixar de lado um erro, uma frase para que Deus tirasse do livro onde estão escritos os atos dos homens, e isso muitas vezes em nossa memória, a culpa daqueles homens, daqueles realizados. Isso fica muito claro no Pedro, lá no discurso que ele faz, na pregação que ele faz no dia de Pentecostes, quando ele fala com o povo judeu, ele diz: o Cristo que Deus, pelo seu pré-conhecimento, sua pré-determinação entregou, vocês mataram e crucificaram. Em absoluto, o crime não foi esquecido, a injustiça não foi esquecida, um justo morrendo, Deus sendo desprezado, Deus sendo deixado de lado de uma maneira muito forte. Não era isso, não pode ser isso que Cristo quis dizer, porque se fosse isso, o Senhor Jesus estava indo contrário aos princípios das Escrituras. Qual seria a segunda hipótese então que ele quis dizer? Meus irmãos, de acordo também com as Escrituras e com o contexto da própria vida de Jesus, da sua pregação, eu só posso acreditar que Jesus Cristo, quando diz Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus Cristo está como que segurando a mão de Deus para exercer um ato de justiça naquele momento. Isso não é estranho à luz do que as Escrituras falam em outros casos. Nós temos alguns casos que são muito claros. Os filhos de Arão, recém-ordenados sacerdote em Israel, levam um fogo estranho diante de Deus, afrontando a santidade de Deus, e aqueles homens são mortos imediatamente pela afronta à santidade de Deus. Aqueles sacerdotes também que, com o coração talvez muito bem intencionado, com certeza muito bem intencionado, tentam segurar a arca que estava para cair por terra, quando a junta de bois que levava a arca tropeça, já no ato de desobediência de Deus. Eu nunca vi o Senhor Deus mandar carregar a arca da promessa em cima de um carro de bois, mas eles estavam carregando. Quando os bois tropeçam e aquilo vem ao chão, aqueles que tentam segurar são fulminados. Quando alguém afronta a santidade de Deus, é fulminada, sem dúvida nenhuma. Eu creio que aquela palavra de Jesus é intercessória, pedindo que o Pai segure sua mão para exercer de alguma maneira imediatamente a punição que aqueles afrontosos homens estavam realizando. Desprezavam o próprio Messias, não o reconheciam como Messias. E não custa lembrar que é exatamente um texto paralelo a esse que Jesus Cristo chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando ele está pregando a palavra, alguém diz: isso aí não vem de Deus, isso vem de Beelzebul, isso é coisa do maligno, desprezando a sua autoridade divina. Jesus Cristo fala: o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. É coisa semelhante quando crucificam o Messias, não o considerando o Messias. A santidade de Deus sendo afrontada, não é Espírito de Deus? Desce dessa cruz. Cadê a tua santidade? Cadê o Deus Santo? Santidade de Deus sendo afrontada. E Jesus então diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Coisas como nós temos no momento em que ele encontra aquela mulher pecadora pronta a ser apedrejada, e diz a ela: vai, não peques mais. Uma palavra do Senhor, e que eu acho muito interessante dentro desse contexto. Depois, aqui nesse mesmo capítulo 23, em seguida, na morte de Jesus, aquele guarda, aquele centurião que tomava conta de tudo aquilo, vendo o que está acontecendo, diz a palavra no versículo 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Jesus pede por aqueles que estão crucificando, que estão matando, pede que o Pai segure sua mão de exercer justiça, juízo, punição naquele momento. Quantos estavam ali ao pé da cruz, sem contar naturalmente aqueles que já eram seus discípulos, que provavelmente depois não se converteram. Nós temos histórias bonitas. Quem não assistiu aqui o Manto Sagrado, por exemplo, um clássico filme lá da década de 40, de 50, não sei quando, mas bem antigo, que fala de coisas que poderiam ter acontecido naqueles que estavam levando o mestre para morrer. E o Senhor fala: Pai, não os puna. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não é absolutamente uma palavra que se dirige a que seja esquecido aquele momento. É uma palavra de misericórdia, segurando a mão do Senhor.
Nós não podemos esquecer as mensagens que estão por trás disso. Primeiro, só há perdão verdadeiro quando há arrependimento. Quando há um pedido humilde diante de Deus de perdão, somente assim é que nós podemos ser perdoados. Eu não posso pedir o perdão por um filho meu, por um amigo meu. Eu tenho que pedir perdão por mim mesmo. As Escrituras falam sobre isso. Jesus Cristo não estava perdoando homens pecadores pelo seu pecado, que tem que ser respondido diante do justo juiz. É isso que nós devemos lembrar. Só a possibilidade, depois desse humilde pedido, da confiança da obra de Cristo, que foi suficiente para apagar pecados, acompanhado de uma vida de submissão ao Senhor. É a única maneira realmente de sermos perdoados de nosso pecado. A segunda lição que fica é que nós deveríamos aprender com Jesus a realizar o que ele já tinha pregado no Sermão da Montanha e está praticando agora: amar nossos inimigos, ver aqueles que nos ofendem, como foi o caso de Estevão, que aprendeu com Jesus. Eu não sei se ele estava ao pé da cruz, mas certamente essa história ele estudou, porque Estevão, tempos depois, ao ser apedrejado, ele diz algo semelhante: Senhor, não nos imputes este pecado. Palavras parecidas. Nós deveríamos aprender diante daqueles que nos maltratam, porque são ignorantes, são pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, não sabem o que fazem, não têm ideia a quantidade de ofensa que fazem a Deus quando nos ofendem. Nós devemos aprender com Jesus a pedir: Senhor, perdoa estas pessoas ignorantes pela grosseria, maldade, corrupção, violência, injustiça que cometem. Senhor, tem misericórdia deles, como o Senhor teve de cada um de nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não pedindo de desculpa por causa de pecado cometido. Cada pecado será punido e cobrado pelo Senhor. Esse é um pedido que demonstra misericórdia, um coração de alguém que ama as pessoas, de alguém que chora sobre Jerusalém pela ignorância, que vê as pessoas como pastores, como ovelhas sem pastores. É isso que deve estar em nosso coração, e a lição da primeira frase.